A alimentação em Roma. Tal como na generalidade das sociedades agrícolas do Velho Mundo, a base da alimentação romana eram os cereais, consumidos sob a forma de papas ou de pão. Desde tempos recuados, a pulse era o alimento básico. Consistia numa papa de cereais torrados e cozidos primeiro em água e depois em leite. Estes cereais podiam ser a espelta ou o trigo. Uma variante desta pulse era a pulse fabata, à base de fava. Tão importantes eram os cereais para a sociedade romana que em 123 a.C., Gaio Graco criou as chamadas frumentationes, da palavra frumentum, que significa trigo, que eram distribuições mensais de cereais. Inicialmente este cereal era vendido a preços baixos, mas a partir de 58 a.C., o tribuno da plebe Clódio, o famoso Clódio, acabou por torná-las gratuitas. Eram distribuídas apenas aos cidadãos, entenda-se. O cereal era também consumido sob a forma de pão. Os principais tipos de pão eram o mundus, o secundarius e o sordidus. O mundus, ou puro, que é o que significa a palavra, também era conhecida por cândidus, ou branco, e era feita a partir de farinha refinada, sem cascas ou com poucas cascas. Era, portanto, o mais caro de todos. O secundarius é um pão intermédio e era feito a partir de farinha que, apesar de ser ainda relativamente pura, tinha bastante mais farelo misturado do que o cândidus. O pão mais grosseiro, que se quiser, era uma espécie de pão integral, em que a farinha e as cascas do cereal se misturavam. Podia ser conhecido por vários nomes. Sórdidus, que significa sujo. Ater ou niger, que significa negro, preto, escuro. Plebeius, que significa plebeu. E isto indica também que era um pão que era para as classes menos favorecidas. Deixem-me dizer-lhes, no entanto, que o imperador Augusto era apreciador do panis secundarius. Este pão era vendido em padarias, que se chamavam pistrina, como aquela que podem ver neste fresco de Pompeius e que, se tirarmos aspectos como, por exemplo, a roupa, se calhar pouco se distingue das padarias contemporâneas. Chegaram-nos vários exemplares de pão romano, carbonizados pela erupção do Vesúvio e que confirmam aquilo que a iconografia já nos tinha mostrado. Eram redondos, de dimensões consideráveis e com sulcos que facilitavam o corte das fatias. Vejam mais uma representação, agora num fresco de Pompeius. O pão era feito, como vimos, em pistrina e padarias, que, como tantas padarias modernas, poderiam produzir o seu próprio pão. O cereal era moído em moinhos, que se chamavam pistrinum, no singular, como aquele que vem ali em cima. Os buracos quadrangulares que podem ver em cima à esquerda, ou nesses buracos, eram postas traves de madeira que se atavam a burros ou escravos, que é aquilo que nós vemos representado à vossa direita, e que depois faziam girar ininterruptamente o pistrinum de forma a fazer sair a farinha. À esquerda e em baixo, num mosaico, vocês podem ver a representação de um forno de pão que, como podem verificar, pouco ou nada difere dos fornos tradicionais de pão que ainda hoje podemos ver, sobretudo em feiras e mercados nas aldeias. Além de cereais, outros vegetais constituíam a base da alimentação romana e que são, no essencial, os mesmos que vimos já em relação à Grécia. As leguminosas, como as favas, o grão de bico e a lentilha. Outros vegetais, como a alface, a cebola, a couve, o pepino, etc. E, claro, frutas como o figo, a maçã, a pera, a uva, a romã, etc. Tal como é de regra nas sociedades europeias, praticamente até aos tempos modernos, a carne era raramente consumida pela população em geral, pela sua escassez e carestia. O consumo estava também, como na Grécia, frequentemente associado às cerimónias religiosas, já que, depois do abate, a carne era consumida. Podemos ver isso na famosa carta de Plínio a Trajano, no início do século II d.C., quando relata ao imperador as suas medidas relativas aos cristãos da Bitínia, na atual Turquia.
Com efeito, diz ele que, depois de ter posto em prática várias medidas repressivas, a verdade é que os templos, já quase desertos, começam a ser frequentados e os sacrifícios sagrados, durante muito tempo interrompidos, recomeçam. E a todo lado chega a carne das vítimas, a qual até agora raramente achava comprador. Mas regressemos à nossa lista de carnes. Além das aves de capoeira, mais fáceis de criar e mais abundantes, consumiam-se sobretudo suínos e ovinos. Neste caso, além da carne, produzia-se também queijo. O leite não era usualmente consumido como alimento independente, mas como ingrediente e tempero. Finalmente, animais de caça, como lebres e javalis, podiam também ser consumidos. Alguns dos animais que os romanos comiam poderão ser considerados estranhos para a nossa cultura gastronómica contemporânea. Por exemplo, o arganaz, a que chamavam glice, que é aquele bicharoco que vem ali à vossa direita. Criavam-no em recipientes como aquele que podem ver também na imagem, que chamavam glirarium. Também o esturjão podia ser consumido, naturalmente, pelos mais abastados. Por outro lado, em jantares formais, os mais ricos apreciavam extravagâncias, como o chamado porcus troianus, que era, na verdade, um porco assado inteiro e recheado de chouriços. Mais algumas representações de glirários. No que respeita às refeições do dia, o romano de posses, naturalmente é sempre desses que falamos, tinha três refeições principais. O diantáculo, que era o pequeno almoço, portanto ao nascer do dia, em que se podiam consumir alimentos como pão, mas era um pão especial, coberto com uma massa feita à base de ovo e sementes. Ou então pão embebido em vinho, as nossas sopas de cavalo cansado, ou pão com azeite, sal e alho. E creio que todos reconhecemos aqui práticas antigas e modernas portuguesas, o que não é por acaso. Podiam comer-se também figos, queijo ou ovos. O almoço, ou prandiuma, era uma refeição leve, na qual se consumia peixe, queijo, ovos, legumes, fruta, em ocasiões especiais, carnes frias. Podia-se acompanhar com mulsuma, que era um vinho misturado com água e mel. Esta refeição ligeira geralmente comia-se de pé, às vezes fora de casa, e já falaremos disto também. À meia da tarde poderia haver um lanche leve, sobretudo no campo. A refeição principal era a quena, de onde deriva o português ceia, e que era ao fim do dia, e em ocasiões especiais era especialmente elaborada com convidados que comiam reclinados em leitos no triclinium de que falámos a propósito da organização da Casa Romana. Nestes casos, era constituída por três momentos. Gustatio, ou gustus, que é os aperitivos, a quena propriamente dita, e as secundae mensae, segundas mesas, ou seja, a sobremesa. Vejamos em pormenor cada um destes momentos. Durante a gustatio, consumiam-se aperitivos como alface, saladas, cogumelos, ovos, ostras, tudo isto empurrado com mulsum, o tal vinho misturado de água e mel, e que se acreditava que, além de ser muito saudável, era um bom aperitivo, no sentido em que abria o apetite para aquilo que viria a seguir. A quena, propriamente dita, podia ter três serviços, constituídos por vários pratos cada, a que se chamava fercula. Entre os mais abastados consumia-se de tudo um pouco. De entre as carnes salientamos o leitão, o javali, o borrego, a lebre, ou carnes mais exóticas como o fazão, o flamingo ou a avestruz. Moluscos e mariscos, como as ostras ou lagostas, eram também comuns, bem como peixes variados. A comida era ricamente temperada, de forma que talvez fosse estranha ao nosso paladar contemporâneo. Tal como na gastronomia europeia medieval e até da época moderna, os doces e os salgados misturavam-se de forma harmoniosa, sem as fronteiras que hoje, na contemporaneidade, lhes impomos. As principais especiarias e temperos eram a pimenta, o alho, a salsa, o orégano, a cebola, o mel ou o infame liquamen ou garum, pode ser conhecido de ambas as formas, que era um molho feito à base de peixe salgado
especiarias deixado a macerar e que tinham um cheiro que os próprios romanos diziam que era insuportável. Esse molho era depois filtrado e o resíduo sólido dessa filtragem, o halec, era também muito apreciado como condimento. Além das muitas representações em frescos e mosaicos, também a literatura nos descreve de forma eloquente o funcionamento destes jantares. Marcial, poeta, como sabem, no século I d.C., dá-nos esta descrição em que vemos aspectos da gustatio e também da quena. Jantarás bem, Júlio Cereal, em minha casa. Se proposta melhor não tiveres, aparece. Podes reservar a hora oitava. Junto iremos ao banho. Sabes como as termas de Stefano ficam perto daqui. Primeiro, serás servido de alface, um laxativo recomendado, e alhos porros, de rebentos talhados. A seguir, atum de conserva, maior que cavala miúda, mas com guarnição de ovos sobre folhas de arruda. Não faltarão outros, mexidos em lume brando, e queijo coalhado ao lume do velabro. E azeitonas, que experimentaram o frio do piceno. Como aperitivo, basta. Queres saber do resto? Mentirei para que venhas. Peixe, almôndegas, tetas de porca e gordas-aves de capoeira e de caça, que mesmo Estela, só em raros jantares, serve. Ainda te prometo mais. Não te vou recitar nada, mesmo que de fio a pavio me releias os teus gigantes e as geórgicas tão próximas do eterno Virgílio. Plínio Moço, uma geração depois, ralha com um amigo que faltou a um jantar e alude a alguns divertimentos que acompanhavam a refeição. Ai de ti! Prometes vir jantar e depois não vens? Eis a sentença, que vais pagar até o último asse. Tinham preparado uma alface para cada, 3 caracóis, 2 ovos, sopa de espelta com vinho doce e neve, conta com ela, mesmo se derreteu logo no prato. Azeitonas, beterrabas, abóboras, cebolas e outras 1000 coisas, não menos requintadas. Terias ouvido comediantes, ou um leitor, ou um tocador de lira, ou, vê como sou generoso, todos eles. Mas tu preferiste ostras, vulvas de porca, ouriços do mar e dançarinas gaditanas, em casa não sei de quem. Vais ser castigado. Mas não vou dizer como. Agiste mal para comigo, mas também para contigo. Quanto nos teríamos divertido, e rido, e aprendido. Mas já veremos mais exemplos literários. Por agora, concluamos esta síntese falando das secundae mensae, as segundas mesas, ou seja, as sobremesas. Consumiam-se frutas secas, frutas frescas, bem como doces. Na ausência de açúcar refinado, que então só era muito vagamente conhecido como medicamento, adoçava-se a comida com mel. Bebida e alimento essencial da dieta mediterrânica, não podia faltar o vinho nas refeições romanas. Uma vez que as técnicas antigas eram imperfeitas, deixando resíduos de resina e pés, era necessário filtrar e misturar o vinho. Algumas técnicas passavam pela utilização de filtros. O columbuinarium, que era feito de metal, podia conter neve ou gelo para ajudar à purificação do vinho e também a refrescá-lo. Já o saculus linteus, literalmente saco de linho, era um filtro de pano mais rudimentar. Os vinhos mais apreciados eram os da Campânia, concretamente o Falernum, ou do Lácio, dos quais o melhor era o Caicubum. Nos Thermopolia, que eram verdadeiras tabernas com comida pronta, consumiam-se outras bebidas como a Kerbicia, uma espécie de cerveja, hidromeli, portanto vinho com água, desculpem, o Kydoneum, à base de marmelo, ou a Posca, que era uma bebida de água e vinagre. Aqui podem ver um Thermopolium de Herculano, a outra cidade soterrada pelo Vesúvio. Notem os recipientes postos no balcão e abertos, onde se guardava a comida e se retirava para servir aos clientes. E aqui um Thermopolium, desta vez em Pompeios. Regressemos à Quena. Como dissemos, decorria no triclinium, que deriva o seu nome do facto de, tradicionalmente, ter 3, leitus clinium, que tem que ver com a ideia de estar deitado.
Os leitos eram dispostos em U, como podemos ver nesta imagem. À esquerda, o lectus imus. A meio, o medius. À direita, o summus. Tradicionalmente, o anfitrião ocupava o chamado locus summus inimo, portanto, no leito à esquerda. Tem-no indicado na imagem. Enquanto o convidado de honra ocupava o chamado consularis locus, no leito do meio. Portanto, o número de convivas tradicionalmente variava entre 3 e 9. No entanto, sabemos que era comum, entre as mais abastadas famílias, um número superior de leitos e de convivas. Algumas reconstituições de triclínia, ou seja, o plural de triclinium, neste caso uma parede decorada em Pompeios. Aqui uma reconstituição desse mesmo triclinium informatizada, e com o chão e com os leitos. Notem a mesa ao centro, onde iam sendo dispostas quer a comida, quer as bebidas. Aqui um tipo diferente de triclinium, em que os leitos estão integrados arquitetonicamente no edifício. E aqui vemos outro tipo de leito. Na época imperial passou a ser popular o chamado stibadium, que na verdade é aquilo que ali vem, um leito único, semicircular. E outro exemplo. Ora, a literatura fornece, como vimos, retratos eloquentes do funcionamento destas grandes refeições. O mais conhecido e completo exemplo é o da chamada Cena Trimalchionis, que é a parte mais substancial do Satyricon de Petrónio, um romance do século I d.C. Ora, Trimalquião, que é um liberto, um antigo escravo, oferece um extravagante e magnificente jantar, desafiando-vos desde já a lerem a obra, que foi traduzida pelo professor Delfim Leão e está editada nos livros Cotovia. Passemos os olhos por algumas cenas. Numa primeira gustatio, as personagens comem azeitonas, arganazes, salsichas, ameixas e romãs. Diz o texto: de facto, na bandeja de servir aperitivos havia um burrito de bronze coríntio com duplo alforje. Num dos lados levava azeitonas verdes, no outro pretas. Havia também umas pontezitas soldadas entre si, que suportavam arganazes polvilhados com mel e dormideira. Serviram ainda salsichas acabadas de assar numa pequena grelha de prata, debaixo da qual se encontravam ameixas de damasco e grãos de romã. E ali vemos um arganaz. A segunda gustatio consistiu em ovos de pavão recheados com papa-filhos, que é uma espécie de pássaro, e gema apimentada. Enquanto Trimalquião gastava tudo quanto eram palavrões de pedreiro, nós íamos saboreando as entradas. Entretanto, trouxeram uma bandeja com um cesto, no qual estava uma galinha de pau, com as asas muito abertas, como costumam fazer as que estão a chocar os ovos. Ato contínuo, acorrem 2 escravos que se puseram a revirar a palha ao som de música, até encontrarem ovos de pavão que distribuíram pelos convivas. Recebemos então umas colheres que não pesavam menos de meia libra e tratámos de quebrar os ovos, que eram feitos de massa de farinha. Continuei a quebrar a casca com a mão e encontrei um papa-figos gordo a valer, envolto em gema de ovo apimentada. A terceira e última gustatio consiste numa extravagância, bastante famosa, aliás, na literatura latina, uma bandeja com alimentos simbólicos dos 12 signos. Trimalquião era, e se lerem a obra, notarão, um homem extremamente supersticioso. Vejam. Tratava-se então de um recipiente arredondado, onde se encontravam dispostos em círculo os 12 signos do zodíaco. Sobre cada um deles, o cozinheiro arquiteto havia colocado um alimento específico e apropriado à natureza do signo. Sobre o carneiro, uns grãos de bico com corninhos. Sobre o touro, um bocado de carne de vaca. Sobre os gêmeos, uns testículos e rins. Sobre câncer, uma coroa de flores. Sobre leão, um figo africano. Sobre virgem, uma vulva de porca virgem. Sobre balança, uma balança em cujos pratos havia um pastel de queijo e
um pastel doce. Sobre Escorpião, um peixinho do mar. Sobre Sagitário, um oclopeta. Sobre Capricórnio, uma lagosta do mar. Sobre Aquário, um pato. Sobre Peixes, salmonetes. Ao centro, um torrão de terra cortado ainda com erva, sustinha um favo de mel. Não se preocupem se não souberem o que é um oclopeta, ninguém sabe. É daquelas palavras que só se encontrou atestadas neste texto e ninguém sabe muito bem o que será isto. Continuando, a cena propriamente dita, o jantar propriamente dito, foi dividido em 3 partes. Pequena prima, pequena segunda, pequena tertia. Na pequena prima, comeram-se aves de capoeira, tetas de porca, lebre, peixes, tudo temperado com garmo. Poderão ler a descrição desta pequena prima no capítulo 36 do Satírico. A segunda quena, ou a quena segunda, constou de javali com tâmaras e leitões feitos de maçapão. A terceira quena teve um porco recheado de salsichas e chouriços, o tal porcus troianus a que já vos fiz referência há pouco. Finalmente, as secundae mensae, a sobremesa. E já lá haviam colocado uma travessa com alguns bolos. Ao centro, encontrava-se um preapo feito de massa de pastel, com uma pança bastante avantajada, repleta de frutos de todos os tipos e de uvas, segundo o costume usual. Alguns comensais aproveitaram para rapinar umas frutas, pelo que também nós resolvemos encher os guardanapos. Ainda não estaria à vista ao fim de tantas misérias, se não tivessem servido a sobremesa. Uns tordos de farinha recheados com uvas passas e nozes. Seguiram-se marmelos enfeitados com espinhos, para imitar os ouriços do mar. E foi então que nos apercebemos das ostras e ameijoas que caíam dos bojos das ânforas. A estes raquinhos igualou-os o engenhoso cozinheiro. De facto, trouxe uns caracóis numa pequena grelha de prata, enquanto cantarolava com voz trêmula e horrível. Há ali uma referência, no primeiro parágrafo, ao enchimento dos guardanapos. De facto, era comum os romanos levarem guardanapos, grandes guardanapos, para estas refeições, não tanto para limparem a boca, mas para irem pondo os restos de comida e depois levarem para casa. Após a quena, havia frequentemente uma comissatio, que tem alguns paralelos com o symposion grego. Bebia-se, comiam-se guloseimas e petiscos, a que chamavam bellaria. Elegia-se um magister vivendi, um mestre de bebida, que determinava, entre outras coisas, a quantidade de vinho a ser bebido ou a proporção da mistura do vinho com a água. Um dos hábitos associados à bebida era o chamado bibere nomen, à letra beber o nome, e que consistia em beber a quantidade de copos equivalentes ao número de letras do nome da pessoa a quem se brindava. Podemos imaginar que ao fim de 1 ou 2 brindes, a embriaguez era generalizada. Basta imaginar que se fôssemos brindar a Marcos, Tullius, Cícero, é contar as letras e ver a quantidade de copos que teriam de ser bebidos. Podia haver também conversas descontraídas, mas educadas, e leituras feitas por escravos, ou por convidados, ou pelo próprio anfitrião. Não faltavam também divertimentos menos intelectuais, como cantigas, danças e outras coisas. Além de dançarinas, como as Puellae Gaditanae, ou seja, as miúdas de Cádiz, havia acrobatas, Petauristarii, tocadoras de castanholas, Crotalistriei, e bobos Scurrei, que faziam palhaçadas e contavam piadas. Sorteavam-se e distribuíam-se prendas que eram conhecidas como Xeniei. Não faltavam também prostitutas ou os próprios escravos, os chamados pueri acciato, ou seja, os meninos que serviam o copo, que eram jovens escolhidos a dedo pela sua beleza e que serviam as bebidas e, talvez, imaginamos, algo mais. Como se comia? Bom, os alimentos sólidos com a mão,
previamente cortados. Os líquidos ou os ovos e os mariscos, com colheres de tipos diferentes. Cochlear usava-se, por exemplo, para ovos e mariscos, enquanto a ligula, que era mais pequena, se usava para os doces. Falemos agora de algumas superstições e hábitos curiosos. Por exemplo, era considerado de mau tom alguém levantar-se antes do fim. Por outro lado, entornar o saleiro era mau presságio, era anunciador de morte. Não se podia falar de incêndios. Convinha imediatamente entornar água por cima da mesa, para evitar o mau agouro, aliás, e o eventual incêndio. Os silêncios incómodos eram de evitar, uma vez que o silêncio estava associado à morte e aos banquetes fúnebres. Porventura o hábito mais curioso, porque, reparem, daqueles que eu referi anteriormente, se calhar todos eles são relativamente compreensíveis. Agora, o mais curioso é o facto de se deitarem as cascas e os restos para o chão, como de resto vemos ilustrado naquela imagem. Acreditava-se, com efeito, que ao fazer isto se estava também a dar comida aos espíritos dos mortos que habitavam a casa. Aqui temos exemplos de ligulei, de pequenas colheres para comer doces. E aqui um chão de mosaico que retrata precisamente os restos de comida que para lá caíam. Era muito comum o triclinium ser decorado, o chão do triclinium ser decorado com este tipo de mosaico que retrata restos. É conhecido como a Sarotos Oikos, a casa desarrumada, e é um verdadeiro tópico artístico. Temos aqui um exemplo e aqui outro. Regressamos àquele mosaico de há pouco, em que vemos os escravos a servir e também a recolher os alimentos. Para ficarmos com uma ideia um bocadinho mais concreta daquilo que se podia comer nestes jantares de cerimónia, vou-vos dar duas receitas de Apício, do seu famoso livro de receitas da Reco Culinária, no século I d.C. Notem, são receitas de requinte, de luxo, não são coisas para o romano comum comer. Vejamos, dois exemplos. Vinho de rosas e violetas. Assim farás o vinho de rosas. Às pétalas de rosa, tendo-lhes retirada a parte branca, põe-nas num saco de linho fechado e mergulha tantas quantas puderes no vinho, de sorte a que lá fiquem 7 dias. Depois de 7 dias, tiras as rosas do vinho e põe outras, também durante 7 dias, e tira a rosa. Faz o mesmo a terceira vez e coa o vinho. E quando quiseres beber, prepara o vinho de rosas com mel. Tem cuidado para que a rosa esteja seca do orvalho e em excelentes condições. Da mesma maneira farás o vinho de violetas e do mesmo modo temperarás com mel. Almôndegas de choco. Depois de tirar os tentáculos, moe-os numa tábua como habitualmente. Tritura-se fortemente a polpa com liquamen no almofariz e assim se moldam as almôndegas. Outra questão que podemos eventualmente colocar: quanto custava esta comida toda? Não temos grandes certezas. Aquilo mais próximo que temos de uma tabela de preços é o famoso Edictum de Pretis, o Edito dos Preços, que foi feito sair por Diocleciano, o imperador Diocleciano, em 301 d.C. Portanto, bastante depois da época a que temos dedicado mais atenção. E depois de um século III de grande inflação. Portanto, cuidado com estes números que eu vos vou apresentar, é apenas para termos uma ideia relativa daquilo que as coisas custavam. Este edito foi então feito em 301 d.C. Foi mandado para várias partes do Império com adaptações relativas à parte do Império a que o edito se aplicava. O exemplo que nos chegou é do Egito e, portanto, algumas das coisas são muito próprias do Egito e seriam naturalmente diferentes em Roma. Vejamos. O centeio. O módio castrense, ou seja, cerca de 13 litros, custava 60 denários. O painço moído, um módio, 100 denários. Se fosse inteiro, 50 denários. A fava moída, 100 denários. A fava inteira, 60. A lentilha, 100. Tremoço cru, 60 denários.
Termoço cozido, 40. Quanto a vinhos? O vinho Piceno, um cestário itálico, que era mais ou menos meio litro, custava 30 denários. O vinho Tiburtino, 30 denários. E o Sabino, 30 denários. O Falernio, 30 denários. O vinho velho de primeira, 24 denários. O de segunda, 16 denários. O rústico, 8 denários. E a cerveja, 4 denários. Azeite. O azeite de primeira, um cestário itálico, 40 denários. O de segunda, 24. Já era caro na altura. O liquamen custava 16 denários por cestário. E no que respeita à carne, meio quilo de porco, 12 denários. Meio quilo de vaca, 8. Notem aqui a contradição com aquilo que eu disse logo no início deste vídeo. A vaca é bastante mais barata do que o porco. Mas notem, mais uma vez, estamos a falar do início do século IV e estamos a falar do Egito, não de Roma. Quanto às aves, o ganso engordado, 200 denários. O ganso não engordado, 100 denários. A galinha, 60 e a perdiz, 30. A codorniz, 20. O leitão, 16. E o cordeiro, 12. Quanto a salários, porque também é importante termos isto em conta. Um padeiro recebe 50 denários por dia mais refeições. Um condutor de camelos, de burros ou de mulas, 25 denários mais refeições. O veterinário, mas cuidado aqui que o veterinário não é no sentido que lhe damos hoje, é concretamente aquele indivíduo que tosquia a para-cascos dos animais, ganha-se 6 denários por animal. Um barbeiro, 2 denários por homem. Um escultor de retratos, 75 denários por dia mais refeições. E um cloacário, ou seja, aquele que trabalhava nos esgotos. Trabalhava todo o dia e com uma refeição ganhava 25 denários. Era uma profissão dura e mal paga, como veem. Um pedagogo ganhava por mês e por aluno 50 denários. Convenhamos, não é nada mau. Um professor primário, tanto da educação elementar, por mês e por aluno 50 denários. Bem bom. O professor de matemática, por mês, 75 denários por cada aluno. O gramático de grego, latim e geometria por aluno, por mês, 200 denários. O retor ou o sofista, ou seja, da educação superior, por aluno e por mês, 250 denários. Um advogado por consulta, 250 denários. E por processo, 1000 denários.